Bom, gente, boa tarde. Eu fiquei de terminar esse exercício com vocês na aula da semana passada, né? Então, vamos traçar os diagramas juntos. Aqui eu estou montando as equações. Essas equações vocês já tinham montado na aula passada, né? Então, nós cortamos essa estrutura 3 vezes, um corte antes de cada carga que foi aplicada, né? Antes dessa carga concentrada de 20, antes da carga concentrada inclinada de 10, e depois um corte para ver os 2 metros finais da estrutura. Aí nós montamos essas 9 reações de apoio. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir. Na verdade, nós temos infinitos números em cada um desses 3 intervalos que nós determinamos aqui. Mas a gente precisa substituir infinitos números, né? Se eu substituir os valores limites do intervalo, para esse caso aqui já resolve a nossa estrutura. Às vezes é necessário que a gente faça um corte a mais, mas no máximo, desculpa, pegue um ponto a mais, mas no máximo 3 pontos a gente consegue já definir o comportamento desse diagrama. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou substituir para essas equações os valores limites do que eu tenho aqui no meu intervalo. Então, no caso do primeiro corte, onde x pode assumir qualquer valor entre 0 e 2, né, nesse pedaço aqui, eu vou substituir exatamente 0 e 2 para as incógnitas x que aparecerem nas minhas equações. Então, o que vai acontecer aqui? A normal não é função de x, na verdade é função de x elevado a 0, né? A cortante também não é função de x, o momento é função de x. Então, o que eu fiz? Eu substituí para x valendo 0, que era o limite inferior do intervalo, e achei o valor do momento. 16 vezes 0, o momento vale 0. Aí eu substituí x valendo 2, que é o valor superior do intervalo. Para x valendo 2, o momento vai ser 16 vezes 2 mais 32. Então, tá aqui. E aí, como é que eu faço para montar esse diagrama? Eu vou montando para vocês, então, por corte, os 3 diagramas. Eu venho aqui embaixo da minha estrutura, eu sempre tenho que deixar uma área livre embaixo da estrutura, para depois eu ter que copiar ela novamente. Desço linhas auxiliares. Aonde eu desço essas linhas auxiliares? No início e no fim da estrutura, e embaixo de cada apoio, porque eventualmente a estrutura pode ter um balanço e o apoio no seu ponto final da estrutura. Então, a gente tem um outro ponto aqui no caso se houvesse balanço, não é o nosso caso. Então, eu desci uma linha auxiliar embaixo dos 2 apoios e uma linha auxiliar aonde houver variação de carregamento. Aqui no caso, houve a introdução dessa força de 20, depois da força de 10, eu desço essas linhas auxiliares. Então, vamos começar a traçar esses diagramas, eu vou traçar com vocês. Muito bem. Então, vamos olhar aqui, ó. A normal é igual a 6. A normal não é função de x. Isso significa que para qualquer ponto desse intervalo, a minha normal vai sempre valer mais 6. Então, eu venho aqui e coloco um valor constante nesse trecho todo. O sinal de positivo eu indico aqui dentro. E é constante por quê? Porque ela não é função de x. Então, para qualquer valor desse intervalo, repito, o valor da normal vai ser sempre 6 positivo e 6 de fração. Vamos ver o que acontece com a cortante. A cortante também não é função de x. Para qualquer ponto desse intervalo, a nossa cortante vai ser sempre 16 positivo. Assim, me perdoe. Então, esse gráfico aqui vai ser o gráfico da normal. Eu indico aqui a unidade que a gente está trabalhando, no caso as nossas forças são em quilonewton. Aqui vai ser o diagrama da cortante e aqui vai ser o nosso diagrama de momento, agora em quilonewton vezes metro, que são as unidades de força e comprimento que a gente está trabalhando. Então vocês podem ver que o eixo por onde eu construo meu diagrama nada mais é do que o eixo da minha estrutura. Aqui, como é uma viga, uma barra horizontal, eu traço 3 eixos horizontais. Então, agora voltando para a cortante. Cortante vale 16 positivo para qualquer valor desse intervalo. Então, eu venho aqui e marco 16 positivo, constante, para qualquer valor desse intervalo. Agora, o momento. O momento é função de x. Então, para x igual a 0, eu tenho um momento. Para x igual a 2, eu tenho outro valor de momento. Para x igual a 0, o momento vale 0. Então, marco 0 aqui. Para x igual a 2, o momento vale 32. Lembra que o momento ele é desenhado do lado da fibra tracionada. No caso aqui, a fibra tracionada é de baixo, por isso que ele é positivo. Então, o positivo no momento fica para baixo, tá?
Então, eu venho aqui e marco o valor do momento, que é 32. Essa equação aqui é uma equação de primeiro grau. Isso significa que isso aqui é uma reta, tá? Se fosse uma equação de segundo grau, seria uma parábola. Segundo corte. Segundo corte, a normal continua valendo 6 para todos os pontos desse intervalo. Então, eu prolongo esse 6 até o final do intervalo, de 2 até 4. Positivo e continua valendo mesmo 6. A cortante agora vale menos 4. Então, se eu marquei 16 para cima, eu venho aqui e marco o menos 4 para baixo. Não precisa colocar o sinal de negativo, porque a gente indica o negativo aqui dentro. E esse menos 4 também é constante para qualquer ponto desse intervalo. Então, o menos 4 se prolonga até o final do intervalo, até aqui. Até no final dos 4 metros. E o momento? O momento, ele, para x valendo 2, ele vale 32. Então, ó, agora eu vou começar aqui. Já é o segundo trecho, de 2 a 4. X valendo 2, ele começa valendo 32, que era o mesmo ponto que eu tinha encontrado no final do primeiro intervalo. E para x valendo 4? Para x valendo 4, o momento vale 24. Então, diminuiu um pouquinho. Vem para cá. 24. Tá? A equação também é uma equação de primeiro grau, tá vendo? Então, se também é uma equação de primeiro grau, isso aqui também é uma reta. Vamos para o terceiro corte. Terceiro corte, a normal passa a ser 0. Então, para todos os pontos do intervalo, né? Porque não é função de x. Então, como é que a gente indica aqui? A gente indica 0. Pode até, se quiser, fazer 2 cortinhos aqui e indicar um 0 lá. Não pode deixar em branco, porque deixar em branco pode ser que você tenha esquecido de terminar o diagrama. Então, sempre tem que fazer essa representação de que o diagrama é nulo. Gráfico de cortante agora. A cortante vale, no terceiro corte, ela vale 12. Eu acho que esse 12 aqui é negativo, né? Acho que o 12 aqui é negativo. Eu estou sem equação aqui. Subiu 16, desceu 28. Isso. Desceu 28, subiu 16, aqui é 12 negativo, tá? Vai ter um sinal de negativo aqui. Vocês já devem estar com esse sinal de negativo no caderno de vocês. Eu só esqueci de colocar quando eu transcrevi aqui. Bom, então a cortante vale menos 12 para qualquer valor nesse intervalo entre 4 e 6. Então eu venho aqui, desço mais um pouquinho até o 12 e venho com esse valor constante. Aqui ficou meio fora de escala, porque o meu 16... Meu 4 ficou muito grande em relação ao 16, então o nosso 12 está quase igual ao 16, mas vocês procurem fazer mais ou menos escala, tá? E aqui sinal negativo também. Esse valor de 12 vai constante até o ponto 6, porque a cortante continua valendo 12 negativo, como eu disse, para qualquer ponto nesse intervalo. Um momento. Quando eu substituo aqui x valendo 4 e x valendo 6, para chegar nesses valores aqui, gente, eu nada mais fiz do que substituir, tá? Vim aqui nessa equação, fiz 16 vezes 2 menos 20, que multiplica 2 menos 2, e achei x valendo 32. Aí eu substituí x valendo 4. 16 vezes 4 menos 20, que multiplica 4 menos 2. É só fazer essa substituição. Aqui é a mesma coisa. Para x valendo 4, eu fiz 16 vezes 4 menos 20, que multiplica 4 menos 2, menos 8, que multiplica 4 menos 4. Essa expressão com x valendo 4 vai dar um momento igual a 24. E quando vocês substituírem x valendo 6, 16 vezes 6 menos 20, que multiplica 6 menos 2, menos 8, que multiplica 6 menos 4, essa conta toda aqui vai te dar um momento igual a 0. Ou seja, para x valendo 6, meu momento vale 0 aqui, ó. X valendo 6, que é o final da estrutura, o momento volta a valer 0. A equação, como vocês estão vendo, continua sendo uma equação de primeiro grau, então isso aqui continua sendo uma reta. Simples assim. As achuras a gente faz sempre perpendiculares ao eixo da estrutura. Então, a gente vai achurar o nosso diagrama dessa forma. E a única coisa é que o diagrama de momento, o positivo, nós vamos representar ele para baixo, porque é o lado da fibra fracionada. Beleza? Vamos fazer outro, então.
Bom, aqui é um outro exercício. Então vamos prestar atenção que eu já dei uma adiantada nele. O que está colorido já é resolução, tá? Vamos pensar que o exercício era só essa parte em branco aqui. Então a estrutura tem 5 metros, tem um apoio fixo do lado esquerdo, um apoio móvel do lado direito, né, em 1 e em 2. Tem carregamento distribuído atuando nos 3 primeiros metros e bem aqui a 3 metros tem uma carga concentrada de 20. Depois lá no apoio móvel tem uma carga de 10 kN aplicada pontual, uma carga horizontal. Bom, eu já resolvi essas reações de apoio, eu vou deixar para vocês como exercício, tentar chegar nesses valores que eu encontrei aqui. Então eu achei o H1 vale 10 para a direita, tá parecendo 40 aqui, mas não é 10, tá? Desculpe. Tem uma força de 10, que combate esse 10 para aqui. Aí eu tenho em V1 uma força de 29 subindo, em V2 uma força de 21 subindo. Eu peguei esse carregamento distribuído de 10, atuando em 3 metros, e concentrei numa de 30, que eu coloquei bem na metade desses 3 metros, tá? Aí eu apliquei as equações de equilíbrio, que vocês já sabem, e achamos as reações de apoio. Muito bem. Aí eu defini que com 2 cortes eu conseguiria enxergar essa estrutura. O primeiro corte até antes dessa carga de 20, né, variando entre 0 e 3, e o segundo corte de 3 até 5. Então tá aqui. Primeiro corte entre 0 e 3, segundo corte entre 3 e 5. Com 2 cortes a gente já resolve essa estrutura. Bom, primeiro corte entre 0 e 3. Lembrem-se que vocês estão cortando em qualquer lugar entre 0 e 3. Vocês não estão cortando aqui em 3 metros. Então você não pode dizer que esse carregamento distribuído de 10 vai estar uma distância de 3 metros, porque eventualmente esse X pode ser menor do que 3, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, o que eu estou enxergando aqui? Então eu fiz um corte aqui num ponto aleatório. Aí eu peguei essa parte que eu cortei, olhei à esquerda do corte, peguei essa partezinha aqui e desenhei para vocês. Então o que eu estou enxergando quando eu olho à esquerda do corte? A reação H1 de 10, a reação V1 de 29 e uma carga distribuída de 10 kN por metro, atuando em X metros. Porque lembra, sempre a distância X é a distância que vai do início da estrutura até onde eu estiver cortando. Então, essa é a minha distância X. Então, o que eu fiz agora? Eu concentrei uma nova força, né, determinei uma nova força concentrada, onde eu vou pegar o valor do carregamento de 10, multiplicar pela distância de X. Então, tem uma carga de 10x bem aqui no meio. E aí, agora a gente começa a montar as nossas equações. Vamos lá. A única normal que eu vejo é esse 10. Esse 10 está entrando na barra, se está entrando na barra, está comprimindo, então a normal vale menos 10. Cortante, eu vejo duas forças perpendiculares, o 29 e o 10 vezes x. O 29 gira em torno do corte no sentido horário, então ele é mais 29. E o 10 vezes x gira em torno do corte no sentido anti-horário, então ele vale menos 10 vezes x. E o momento? O momento é força vezes distância, tá? Presta atenção, isso aqui é uma força, 10 vezes x é uma força, tá? Agora a gente vai fazer o momento. Qual é o momento que essa força de 29 causa no corte? É a força vezes a distância, 29 vezes x, 29 vezes x, tá? Esse 29 vezes x traciona a fibra de baixo. No momento que traciona a fibra de baixo, tem sinal positivo. Aí eu tenho uma força de 10 vezes x. Gente, isso dá uma vontade enorme de achar que isso já é um momento. Isso não é um momento, isso é uma força, tá? 10 vezes x é uma força. Qual é a distância dessa força até o meu corte? Lembra, 10 vezes x foi colocado na metade dessa distância, na metade desse comprimento. Então, a distância dele até o corte é exatamente a metade de x, é x sobre 2. Então, você vai multiplicar esse 10x pela distância aqui, que vale x sobre 2. No caso, como essa força é contrária ao 29, ela vai estar tracionando a fibra superior. Então, ela vai ter sinal negativo. E aí, o que vocês vão fazer é exatamente substituir os valores de x como a gente substituiu no exercício anterior. Aqui no caso, a normal vai valer menos 10 para qualquer valor no intervalo. A cortante, agora a cortante também vai variar, porque quando x vale 0,
a cortante vale 29, porque isso aqui esse termo vai zerar, mas quando x vale 3, então você vai fazer aqui, né? Para x igual a 0, você acha o valor da cortante. Para x igual a 3, que é o limite superior do intervalo, você vai achar outro valor de cortante, tá? Então, no caso aqui, para x valendo 3, você vai fazer 29 menos 10 vezes 3, é 29 menos 30, a cortante vai valer menos 1. E assim por diante. No segundo corte, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa, determinar a normal, a cortante e o momento. Agora o que eu enxergo é isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Fiz um corte aqui, segundo corte, olhei para a esquerda, enxergo tudo isso aqui. Mas vejam, o intervalo está entre 3 e 5. Então o seu corte nunca vai estar aqui ou aqui. Por quê? O 3 começa daqui para frente. Então o seu corte pode estar da carga de 20 para frente. O que está antes da carga de 20 já é conhecido para mim. Por isso que aqui eu posso pegar esse carregamento distribuído de 10 e multiplicar pela distância de 3. E eu já venho aqui e coloco uma concentrada de 30. Diferente do primeiro corte, onde eu não podia colocar o 30. Por quê? Porque não necessariamente x poderia ser 3. Para que essa força aqui valesse 30. Quando x for igual a 3, 10 vezes x vai dar 30. Agora, aqui não. Como o corte está a partir dos 3 metros, a gente já pode pegar esse carregamento distribuído de 10 e multiplicar pela distância de 3. Eu já venho aqui e já coloco uma força de 30. Então, como fica normal aqui? A mesma coisa. A única normal que eu vejo é essa de 10 aqui, entrando na barra. Cortante. Quantas cortantes eu vejo? 1, 2, 3. O 29 girando no horário positivo. O 30 girando no anti-horário negativo. E o 20 também girando no anti-horário negativo. E o momento? 29 vezes a distância da força de 29 até o corte. Lembra? X é sempre a distância do início até o corte. Então, meu momento aqui vai valer 29 vezes X. 29 vezes x, tracionando a fibra de baixo. Mesma situação dessa, tracionando a fibra de baixo, essa parcela é positiva. Aí eu tenho a força de 30. Qual é a distância da força de 30 até o corte? Ó, é essa distância aqui que eu quero. A gente sabe que a força de 30 está na metade dos 3 metros. Então, ela está a 1,5 metro do apoio, 1,5 metro da força. A distância que eu quero é ela até o corte. Então, da extremidade até o corte são 3 metros. Esse pedacinho aqui vale 1,5 metro. O que eu quero é exatamente esse complemento. Então, o que eu quero é x, e desse x você tira esse 1,5 metro. Então, a distância aqui é x menos 1,5. Tá? X menos 1,5, tracionando a fibra superior, essa parcela é negativa. E por fim, a última força que eu tenho é o 20. A distância do 20 até o corte é essa daqui, que é o quê? X é tudo, isso é 3. A distância que eu quero é essa, que é x menos o 3. X menos 3. Também traciona fibra superior. Essa parcela também tem sinal negativo. Como é que você vai fazer aqui? No caso, a normal e a cortante não são função de x, né? Você vai fazer essa conta aqui, vai dar menos 1, menos 20, vai dar menos 21. Qualquer valor nesse intervalo vai ter cortante de menos 21. E o momento você vai substituir. X valendo 3, você vai fazer 29 vezes 3, menos 30 que multiplica 3 menos 1,5, menos 20 que multiplica 3 menos 3. E depois x valendo 5, 29 vezes 5, menos 30 que multiplica 5 menos 1,5, menos 20 que multiplica 5 menos 3. Beleza? Bom, adiantando aqui, eu já comecei a traçar os diagramas. Então, vamos ver o que acontece aqui no primeiro corte. A normal vale menos 10 para qualquer valor do intervalo. Então, de 0 a 3, eu marco a normal aqui de 10 negativo.
Vamos fazer o de grafo de normal inteiro. Vem para aqui para o segundo corte, tá? No segundo corte, a normal também vale menos 10. Por quê? Ó, aqui no primeiro corte, quando eu cortei, eu olhei para a esquerda, a única força que eu via era o menos 10, né? E aqui é a mesma coisa, era o mesmo menos 10. Então, esse menos 10 continua constante. Não é função de x. Então, eu continuo com esse menos 10 até o final. Vamos ver a cortante. Vou analisar a cortante inteira, tá? No primeiro e no segundo corte. Então, eu fiz a substituição para x valendo 0 para x valendo 3. Para x valendo 0, a cortante vale mais 29. Tá aqui, positivo 29. Para x valendo 3, a cortante vale menos 1. Então, eu vim aqui para baixo do eixo e marquei 1 aqui na cortante. Segundo corte. O segundo corte, a cortante independe de x. Ela vai ser sempre menos 21. Então, menos 21 constante ao longo de todo esse comprimento de 2 metros. Agora, vamos ver o que acontece com o momento. No primeiro corte, substitui x valendo 0 e x valendo 3. Quando x vale 0, os dois termos se anulam, o momento vale 0. Então, eu parto aqui do 0. Quando x vale 3, aí eu tenho 29 vezes 3, menos 10 que multiplica 3 vezes 3 dividido por 2, isso vai dar 42 positivo. Então, vim aqui e marquei esse 42 positivo. No segundo corte, substituindo o x valendo 3, substituo o x valendo 3, eu acho o mesmo 42, que está aqui. Para x valendo 5, substituindo o 5 nessa equação, nos valores de x, eu vou encontrar o momento valendo 0, eu volto para o 0. Bom, não dá para a gente traçar esse diagrama já direto, senão a gente vai cometer alguns pequenos erros. Por quê? Vamos analisar o que aconteceu aqui com o gráfico da cortante. Vocês sabem que o sinal da cortante, ela influencia diretamente do lado da fibra que é tracionada e comprimida. Se a cortante é positiva, a cortante gira em torno do corte no sentido horário e girando no sentido anti-horário, ela traciona a fibra de baixo. Se a cortante passou de positivo para negativo, é porque agora a cortante está girando no sentido anti-horário, então é como se fosse essa cortante aqui, ó. O corte está aqui, ela gira no sentido anti-horário e passa a tracionar outra fibra. Como o diagrama de momento é sempre representado do lado da fibra que é tracionada, então olha o que acontece. Quando a fibra tracionada é de baixo, meu diagrama vai para baixo. Quando a fibra tracionada passa a ser de cima, o diagrama começa a se encaminhar para o lado de cima. E então, toda vez que o diagrama de cortante mudar de sinal, você vai ter um pico no diagrama de momento. Se você vinha descendo, ele começa a subir. Se você vinha subindo, ele começa a descer. Toda vez que a cortante passar pelo 0, nesse eixo onde ela passa pelo 0, você vai ter um momento máximo. Então, o seu momento máximo não é esse 42. Embora a gente tenha começado em 0, chegou em 42, de 42 a gente voltou para 0, nesse eixo aqui, ó, que é o eixo onde a cortante se anulou, nós vamos ter um momento maior do que 42. Nesse caso vai ser bem pouquinho maior que 42, porque a gente está muito perto do 0 aqui, né? O 0 passa por aqui e essa área é muito pequena, esse valor aqui é menos 1. Então, o nosso momento máximo vai ser muito próximo de 42, mas existem situações onde ele é bem maior do que o valor que vocês encontram aqui, nos limites do intervalo. Então, a gente sempre tem que, além de calcular os valores nos limites, quando você traçar o seu diagrama de cortante e você perceber que o diagrama de cortante passou pelo 0 num ponto que não era aqueles pontos limites de intervalo, porque no exercício anterior ele também passou pelo 0, só que ele passou pelo 0 exatamente nos limites dos nossos intervalos, ou seja, a gente já tinha aquele ponto onde ele passou pelo 0. Aqui nesse caso não, ele veio descendo e cruzou o eixo num ponto que não era nem o ponto 0, nem o ponto 3 e muito menos o ponto 5, que eram os pontos que a gente já conhecia, que eram os limites do nosso intervalo, 0, 3 e 5. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o valor do momento exatamente aqui aonde a cortante se anulou, tá? Como é que a gente faz para determinar o valor do momento aonde a cortante se anulou? Aqui a cortante é 0, né? Nós estamos no primeiro corte, nós estamos entre 0 e 3. Então, vamos trabalhar aqui, ó, primeiro corte. O que eu sei desse ponto? A única coisa que eu sei é que a cortante é 0. Então, eu sei que isso aqui vale 0. Se eu substituir o 0 aqui na cortante, eu acho o valor do x para que a cortante seja 0. Então, se eu colocar aqui 0,
eu vou ter esse 29 passa para lá, ou passa esse menos 10 para cá, ele fica positivo, eu vou ter que 10x é igual a 29, então o x vale 2,9. Essa distância aqui que me interessa vale 2,9. Que distância é essa? É a distância x quando a cortante vale zero. Então, o que eu vim aqui? Vim a cortante valendo zero, pus zero aqui nesse valor e achei o valor de x para que a cortante seja zero. E esse valor vai dar 2,9. Aí, o que eu faço com esse 2,9? Além de calcular o momento para x valendo zero, além de calcular o momento para x valendo 3, eu vou calcular o momento também para x valendo 2,9. Então, eu acho x valendo zero, é esse zero que eu achei, x valendo 3 é o 42, e aí eu venho nessa expressão, coloco x valendo 2,9, que é exatamente essa distância. Quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar um valor um pouquinho maior, aqui bem pouquinho mesmo, 42,05, mas ele é maior, tá vendo? O máximo não é o 42, o máximo é ele, beleza? Então tem que tomar esse cuidado. Quando? Toda vez que a cortante cruzar o eixo, num ponto que não seja os pontos limites que a gente já havia definido nos nossos intervalos. Então, eu tenho que sempre vir no gráfico de cortante, colocar a cortante igual a zero e encontrar o x que leva a cortante a ser nula, ou seja, essa distância x. E aí, com essa distância x, eu calculo o momento que me interessa. Como eu disse para vocês, entre 0 e 3 existem infinitos números. Vocês podem achar quantos pontos vocês quiserem aqui, tá? Na hora de traçar esse diagrama, vejam bem, o diagrama de momento no segundo corte é uma equação de primeiro grau, tá vendo? 30 vezes x, 29 vezes x, 20 vezes x. Isso é uma equação de primeiro grau. Então, aqui, vocês já podem ligar isso por uma reta, porque é uma equação de primeiro grau. Agora, aqui, no primeiro corte, eu tenho 29 vezes x menos 10x que multiplica x sobre 2. Então, aqui vai dar um x ao quadrado. Esse diagrama aqui é uma parábola. Então, nós temos que desenhar uma parábola aqui, tá? Como é que eu desenho essa parábola? Se você achar outros pontos aqui, você vai ter um comportamento mais bem definido para poder traçar a sua parábola, né? E a gente está, na verdade, só com 3 pontos, né? Eu sei que a minha parábola vai descendo até chegar no máximo aqui e depois ela começa a subir para voltar para zero. Se você achar mais pontos nesse intervalo, por exemplo, colocar x valendo 0, x valendo meio, x valendo 1, x valendo 1,5, x valendo 2, achar mais valores, você vai ter pontos para traçar essa parábola. Na verdade, a nossa dúvida maior é saber se a parábola vai ter uma concavidade para cima, voltada para cima, ou se vai ter uma concavidade voltada para baixo. Eu tenho um método bem rápido para determinar isso, que é o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui. O meu momento, ele começou em 0 e terminou em 42 aqui, quando o x valia 3, ele era 42. O valor médio entre 0 e 42 é 21, tá? Se isso fosse uma equação de primeiro grau, você teria um momento aqui, exatamente na metade dos 3 metros, exatamente a 1,5, seria o valor médio entre 0 e 42, seria 21. Na verdade, quanto vale o momento exatamente aqui na metade desse trecho? A metade desse trecho é x valendo 1,5. Se você vier aqui, eu até coloquei isso aqui em cima. Se eu substituir, assim como eu substituí x valendo 0, assim como eu substituí x valendo 3, se eu substituir x valendo 1,5 na equação do momento, o momento que eu vou encontrar é 32,25, tá? Bem aqui no meio, eu teria um momento de 32,25. A média entre os dois, se isso fosse uma reta, a média seria 21. Se o seu momento vale 32,25, ele está aqui embaixo, né? Então, como é que é o comportamento dessa parábola? Ele vem aqui, chega no 42,05 e depois ele começa a voltar. Deu para entender? Isso é só um artifício que eu uso. Eu trabalho com valores médios. Se fosse uma reta, se fosse uma equação de primeiro grau, o valor médio entre 0 e 42 seria 21. Então, meu momento estaria passando aqui em 21. Mas quanto é o valor do momento aqui no meio, no 1,5? É só substituir x valendo 1,5 nessa equação aqui, ó. Fiz isso aqui, ó. X valendo 1,5 para achar o valor do momento. Esse momento vale 32,25. Não vamos usar esse 32,25 para nada, gente. Não se preocupem.
Eu só calculei esse 32,25 para saber se ele está para baixo da média ou para cima da média. Se ele fosse, por exemplo, 15, ele estaria aqui em cima. Então significa que, na verdade, minha parábola teria que estar passando aqui, né? Passando por ele. Mas não, ela está passando aqui embaixo. Então essa concavidade é voltada para cima. E aí, as achuras a 90 graus. Antes que alguém me pergunte sobre os sinais do momento, a gente não costuma representar os momentos, o sinal de momento dentro do diagrama. Porque como a gente representa o diagrama de momento do lado da fibra que está sendo tracionada, eu já sei que aqui a tração é na parte de baixo, mas o sinal desse diagrama de momento é positivo, tá? Porque o momento que traciona a fibra inferior tem sinal positivo. Durante a aula dessa semana, nós vamos fazer mais um exercício desse, e eu acredito que sim, vai gerar dúvida, tem um monte de detalhezinho nessa parte de diagrama, quando intersecta o eixo. Então, assista essa aula, anotem as dúvidas, e amanhã, na aula, que amanhã já, né, a gente trabalha as dúvidas desse exercício e faz um outro exercício, tá bom? Bom finalzinho de domingo para vocês.